Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 35ª rodada. Finalzinho aí de temporada, finalzinho do campeonato. E um campeonato na parte de cima da tabela, mutante, né? Ninguém imaginava, mas mutante. Botafogo líder durante várias rodadas e agora passa no finalzinho a liderança para a mão do Palmeiras, igual fez ano passado, né? Parece que estava aguardando a vaga. Não estou querendo sacanear não, mas é a impressão, né? E na parte de baixo também, uma briga incessante e dois times que iniciaram o ano com expectativas lá em cima. Acho eu que essa é uma opinião minha, e aí eu tenho gravado aqui no vídeo do início do ano, né? Acho que uma expectativa exagerada, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, mas aqui eu não estou querendo falar mal, eu entendo o torcedor. O que eu não aceito, é minha opinião, as pessoas que têm canal que fala de futebol, que se diz analista, tô fazendo uma análise, ficar mentindo pro torcedor, tá? Porque com a internet, o YouTube, todo mundo tem voz, né? E aí tem o nome de influenciador, não é isso? Influenciador, ou seja, está influenciando alguém, influenciando de maneira errada, vendendo uma ilusão. E na minha opinião, muitos canais, e aí específico do Bahia e do Atlético Paranaense, venderam ilusão de uma coisa que provavelmente não iria acontecer, tá? Mas a maioria das pessoas só gosta de escutar o que lhe convém. Escutar uma palavra contrária do que tu está pensando, a maioria não gosta. Mas deveria pelo menos saber escutar, né? Porque te faz pelo menos refletir. E o Bahia e o Atlético Paranaense se enfrentaram em momentos que os dois com certeza não esperavam. O Bahia galgava, né? Como eu falei, coisas que não era para pensar, tá? Era para ter um pouquinho mais de pé no chão, e aí a queda é maior, a frustração é maior. E aí essa frustração do Bahia vai do torcedor pro jogador, porque o jogador também acaba acreditando que aquilo que está se falando é verdade, e aí começa a perceber que aquilo não está acontecendo e não vai acontecer, dá uma desanimada, e aí cai tudo, né? Promete um monte de coisa e a coisa não funciona, e o jogador também desanima. Você vê no final do jogo o Ademir saindo, de cabeça baixa, andando devagar, entendeu? É um sinônimo, não estou falando que o Ademir é o sinônimo do desastre, não é nada disso, mas a imagem dele saindo devagarzinho, de cabeça baixa, é mais ou menos o mesmo, é o sinônimo que está geral. E o Atlético Paranaense, uma expectativa, 100 anos de clube. 100 anos vamos fazer, aí conseguir a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, nada. Não, o negócio não fluiu, entendeu? Era uma expectativa além, cara, da Sul-Americana não, porque na Sul-Americana o Atlético Paranaense já ganhou 2 vezes, né? Mas o Campeonato Brasileiro era um pouco exagerado, mas não se imaginava o Atlético Paranaense, ninguém. Nenhum analista imaginava o Atlético Paranaense estar chegando no final do campeonato no ano do seu centenário brigando para não cair. Então foi esses dois cenários. A do Bahia e o Atlético Paranaense se enfrentaram, mano de campo do Bahia. E ruim para os dois. Ruim para o Bahia e ruim para o Atlético Paranaense. 1-1. Desculpa aí se a tela tá ficando embaçada, né? É porque eu tô dando uma improvisada aqui e eu tô vendo que a tela ficou um pouco embaçada, que eu me mexo aqui e parece que a tela
fica embaçado, faz assim, até aí volta, pá, coisa e tal. Desculpa aí, eu tô vendo que tá embaçado, porque eu tô vendo aqui as letras aqui do resenha e tá embaçado. É, então vamos lá, galera, pra gente falar 1-1, Bahia e Atlético Paranaense. Agora voltou ao normal. Eu vou tentar me mexer menos, tá? Então vamos lá pra gente falar de Bahia 1, Atlético Paranaense também 1. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, do Bahia, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, dê seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui para a classificação. Bom, o Bahia, pegando no recorte dos últimos 5 jogos, o Bahia não ganhou nenhum. Né? O Bahia está aí há, sei lá, 1 mês, 2 meses, que não ganha. Né? Mas mesmo assim, olha só, nem tudo na vida do Bahia é um desastre. Há quantos jogos o Bahia não vence? E mesmo assim, o Bahia continua com uma chance de pré-Libertadores. O Bahia é o 8º colocado. 8º colocado com 47 pontos. Deixou o Corinthians encostar. Corinthians, que brigava contra o rebaixamento, agora se livrou. Está na 9ª colocação também com 47 pontos. Se eu não estiver enganado, tem confronto direto. Bahia e Corinthians. O problema todo é que o Cruzeiro não ganhou a Sul-Americana. Então o Cruzeiro se pensa em Libertadores, é só pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro hoje é o 7º. E temos G7. Porque vamos lá, os 6 primeiros já estão classificados para a Libertadores. Os 6 primeiros já estão classificados para a Libertadores, que é Palmeiras, agora que é o líder, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Flamengo e São Paulo. Esses 6 já estão. E como o Flamengo é o 5º colocado e já está na fase de grupos, o Flamengo abre uma vaga. Então, é G7. G7. Pode se tornar G8 se o Botafogo for campeão da Libertadores sábado, dia 30. Mas é G7. Então, nesse momento, quem está no G7 é o Cruzeiro. Sendo que o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Que vai jogar na terça-feira, dia 26, contra o Grêmio, se eu não estiver enganado. Então, o Bahia está ali na 8ª colocação com o mesmo número de pontos do Cruzeiro. Vai ter que secar agora o Cruzeiro, para o Cruzeiro perder, para na próxima rodada o Bahia, quem sabe, ganhar e avançar para a pré-Libertadores. Não quero pisotear, não quero nada, só que eu sou franco com a torcida do Bahia. Para mim, pré-Libertadores, ou melhor, eu ainda não acho que Libertadores seja para o Bahia. Para mim, o Bahia tem que ir para a Sul-Americana. Essa é a minha opinião, e aqui eu não estou desdenhando. Eu estou falando desde o início da temporada. É muito para o Bahia. Bahia Sul-Americana. Sul-Americana é legal. Vejo Bahia. Libertadores, eu sempre achei muito, na minha opinião. Tá? Mas fui criticado por causa disso, mas também não interessa agora. Então, o Bahia está ali na cola do Cruzeiro para pré-Libertadores. Porém, na cola também tem um Corinthians com 47 pontos. Tem o Atlético Mineiro ali com 44. Acho que o Vasco não tem nem time para pensar em pré-Libertadores, essa é a verdade. E o Vitória, que está na 12ª colocação, tem chance, mas faltando 3 jogos é muito difícil. Então, a briga para uma pré-Libertadores é entre Cruzeiro, Bahia e Corinthians. Cruzeiro, Bahia e Corinthians. E só tem uma vaga, porque as outras 6 já estão preenchidas. Vamos lá. O 6º colocado é o São Paulo, tem 59 pontos. O Bahia está a 12 do São Paulo. Bom, só tem 3 jogos. Então, não dá mais. É só uma vaga na pré-Libertadores nesse momento. Vamos lá. Os próximos 3 jogos do Bahia são
Cuiabá, fora de casa, né? Cuiabá praticamente rebaixado, ou já rebaixado. Confronto direto contra o Corinthians lá. E depois encerra em casa contra o Atlético Goianiense. Ou seja, o Bahia pega dois times rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense, e um confronto direto com o Corinthians. Ou seja, olhando um cenário aí, a gente pensa, vamos lá que o Corinthians, que o Bahia perca pro Corinthians lá. Mas o Bahia consegue fazer 6 pontos. E aí é torcer pro Corinthians tropeçar, né? Em algum desses jogos. Mas dá. O Bahia vai jogar contra o Cuiabá lá. E joga contra o Atlético Goianiense em casa. A tabela do Bahia não é difícil. Bahia joga contra o Corinthians, de repente podendo empatar, dependendo do que aconteça. A tabela do Bahia para chegar numa pré-Libertadores não é impossível. O mais difícil é o futebol, é a cabeça, é o desânimo. Isso que é o grande problema do Bahia. E eu vejo muita gente também querendo colocar a culpa só em cima do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem sua parcela de culpa? Sim. Mas, irmão, a culpa não é só do cara. Não dá para tu fazer milagre, né? Tem coisas que não dá para você fazer milagre. E o Atlético Paranaense? Vamos lá pro Furacão. Bom, o Furacão está aqui na 13ª colocação com 41 pontos. Atrás está o Grêmio com 40 pontos com um jogo a menos. Tem o Juventude com 39, o Fluminense com 38, um jogo a menos. O Criciúma na zona de rebaixamento com 37. Ou seja, a diferença do Atlético Paranaense para o primeiro time na zona de rebaixamento é de 4 pontos. Então, caso o Criciúma vença o seu jogo, que é contra o Fluminense, vai a 40, não passa o Atlético Paranaense. O Criciúma continua atrás. Mas o Fluminense, se vencer o seu jogo, vai a 41. E aí o Fluminense fica ali com saldo de gols, fica com 11 vitórias, não passa. O Fluminense também não passa o Atlético Paranaense. O Juventude, se ganhar, quer dizer, o Juventude já jogou. Não passa, fica com 39. O Grêmio, se jogando e ganhando, passa. Ou se empatar, se empatar, aí eu não sei, aí vai ter com os critérios. Mas no ruim, o Atlético Paranaense não termina na zona de abaixamento. O que pode acontecer é diminuir essa margem, mas também essa margem pode continuar com 4 pontos. Ou seja, se o Fluminense ganha, que é Fluminense e Criciúma, se o Fluminense ganha, o Criciúma estaciona ali com 37 pontos, e aí vai ficar faltando 3 rodadas, o Atlético Paranaense com a margem de 4. Era isso que o Atlético Paranaense sonhava? Não, óbvio que não, mas é o que se tem para hoje. Os próximos jogos: Atlético Paranaense e Fluminense, confronto direto. Atlético Paranaense e Bragantino, confronto direto. E Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Bom, esse último jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, é um jogo que a gente só vai saber o que o Atlético Mineiro vai pensar do Campeonato Brasileiro a partir de sábado. Porque se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, esquece, esse jogo aí é de despedida de festa, né? Para comemorar o final de temporada do Atlético Mineiro. Agora, se o Atlético Mineiro não ganhar a Libertadores, esse jogo vai valer muito para o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro hoje está fora da próxima Libertadores. Um time que está na final da Libertadores pode ficar fora da próxima Libertadores. Então, o Atlético Paranaense tem 2 jogos na sequência em casa, contra 2 adversários diretos: Fluminense e Bragantino. O Atlético Paranaense só depende dele para não ter um ano horroroso, tá? O que eu não acredito que vai ter. O ano do Atlético Paranaense é ruim, vamos lá, mas pode ficar horroroso. Mas eu não acredito que fique horroroso o ano do Atlético Paranaense. Vamos lá aqui para os números, né? Rapidamente pegar os números aqui do jogo. Bom, o Bahia deu 25 chutes, o Atlético Paranaense 6. O Bahia deu 8 chutes em direção ao gol, o Atlético Paranaense 3. Bom, vamos ser sinceros. O Atlético Paranaense foi
para Bahia, para não perder. Sem mimimi. Furacão foi para Bahia para não perder. Se encontrasse um gol, legal. Mas o Atlético Paranaense foi para não perder. E jogou dessa maneira. Não é que botou um caminhão atrás, não é que estacionou um ônibus em frente ao gol. Não foi isso. Mas se defendeu mais, se preocupou mais em se defender do que atacar. E boa parte do jogo, o Atlético Paranaense conseguiu, sim, se defender. Boa parte do jogo conseguiu se defender. Aí você pega precisão nos passes. O Bahia teve acima de 90%, ou seja, de cada 10 passes, o Bahia errava apenas um, ou menos que um. Já o Atlético Paranaense não. A cada 10 passes errava 3. E mesmo ficando com pouco, a posse de bola do Atlético Paranaense foi 20%, 25%. Ou seja, o Atlético Paranaense quase não ficou com a bola. A bola ficou o tempo inteiro com o Bahia. Mas o Bahia está numa fase onde hoje o Everton Ribeiro, por exemplo, o Everton Ribeiro hoje não fez uma boa partida, errou, perdeu um gol incrível que não era para dar aquela chapada, era para dar um porra de peito de pé. Perdeu algumas oportunidades. É um time que está sem imaginação. Jean Lucas vaiado, o Caio Alexandre também não está jogando absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, cara, é um time sem inspiração, que aí não sabe muito o que fazer, joga a bola dentro da área. Mas o Bahia teve momentos bons, momentos de inspiração dentro do jogo, bom, de toque de bola de muita qualidade. E toda vez que o Bahia conseguia ter esses lampejos de toque de bola, criava boa oportunidade. O problema é que no início, né, da temporada, o Bahia tinha esse toque de bola, esse estilo de jogo, o tempo inteiro. Agora é esporádico. Então, durante 90 minutos, o Bahia tem esse toque de bola, que todo mundo acostumou, durante 10 minutos. De 90 minutos, tem 10 minutos assim. O restante é um time muito previsível. E por mais, na boa, amigo torcedor do Bahia, que escolheu o Rogério Ceni para Cristo. Irmão, Rogério Ceni tem culpa? Tem. Mas não adianta mais. Não adianta ele trocar. Ele já trocou goleiro, já trocou ataque, ele já trocou tudo. A coisa não funciona, você sabe por quê? Porque o meio de campo do Bahia caiu. E é que todo mundo sempre falou isso. O que leva os times do Rogério é o meio campo. Se o meio campo cair, e aí eu não estou falando só dos 4 do meio, não. Até os reservas não tem rendimento. Se não tem rendimento, esquece. A zaga não vai funcionar, o ataque não vai funcionar, parceiro. Mas era isso que a gente estava falando desde o início. Meio campo com os 4, pô, maneiro. Mas tem que ter rendimento. E esse rendimento ia até quando? O rendimento não aguentou até o final do ano. Na minha concepção, muito normal. Porque não tem substituto. Ou seja, tinha um time, mas não tinha um elenco. Expectativa exagerada. E jogadores acreditaram nisso. Bom. Aí você pega faltas. 20 faltas ao total, né? 7 para o Bahia, 13 para o Atlético Paranaense, cartões amarelos também pouco, um para um lado, 2 para o outro. Impedimentos 4 para o Atlético Paranaense, porque saiu mais no contra-ataque. Escanteios 11 para o Bahia e 1 para o Atlético Paranaense. Bom, o jogo foi isso. O Atlético Paranaense querendo não perder, querendo empate, e o Bahia querendo vencer. O Bahia querendo vencer, indo na força e com pouca criatividade. Às vezes que teve criatividade, criou oportunidades boas, deu espaço, acabou tomando um gol com jogada de linha de fundo, com o Coelho ali, que está sendo sempre o destaque do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu se defender, mas mais uma vez o Atlético Paranaense no final dos jogos toma o gol. Mais uma vez, não é a primeira vez. Já aconteceu, sei lá, 10 vezes isso. E o Atlético Paranaense não consegue resolver isso aí. Não vou falar aqui do treinador do Atlético, que eu já falei, né? Na minha opinião, ele vai até salvar o Atlético Paranaense, mas acho que foi um erro contratar ele, tá? Entendo que ele é ídolo, mas o Atlético Paranaense corre um risco ainda, porque eu não vejo ele com capacidade, principalmente numa situação que o Atlético Paranaense passa. Mas, não, bola para frente, tá? Bola para frente. Então o jogo foi basicamente isso. O Atlético Paranaense não querendo perder, o Bahia querendo ganhar, o Bahia atacando com umas posses de bola, com lances esporádicos de qualidade,
mas na maior parte do jogo tentando jogadas individuais e jogar a bola para dentro da área. O Atlético Paranaense, na maior parte do jogo, se defendendo bem, saindo muito pouco para o ataque, poderia sair um pouco mais, conseguiu fazer um gol com uma jogada individual do Coelho ali, que teve o toque e acabou saindo o gol do Furacão. Aqui o gol do Nicão, né? O Nicão recebe a bola de frente e toca. E no finalzinho, já nos acréscimos, o Biel acabou fazendo um gol, desviando ali a bola, né? Uma bola tirada de maneira errada, né? De maneira errada ali do zagueiro da Atlético Paranaense, que foi o zagueiro, deu uma pichotada, sobrou pro jogador do Bahia, que ele chutou e o Biel desviou. Levando em consideração o que foi o jogo, levando em consideração como as duas equipes jogaram, e não foi um bom futebol, vamos ser bem sinceros, o Bahia não merecia perder. Na minha opinião, o Bahia não merecia perder. Mesmo um pouco sem conexão, sem criatividade, mas o Bahia tentou o tempo inteiro. E na minha concepção de futebol, não é justo um time que tenta o tempo inteiro ganhar, perder o jogo. Lógico, você se defender bem, eu entendo, a gente vai falar, pô, Magalhães, olha lá, e aquele jogo Corinthians e Flamengo lá da Copa do Brasil, ali foi diferente, o Flamengo teve um jogador expulso, teve que recuar todo, mas eu não gosto muito daquele time que entra só para se defender e ganha o jogo. Essa é a minha opinião, tá? Sei que funciona assim, principalmente no final de campeonato, irmão. Tanto faz, tanto fez, se estiver jogando bonito, se estiver jogando feio, não interessa. O negócio é fazer ponto para atingir o objetivo. Mas nesse jogo específico, sinceramente, eu não era justo o Bahia perder o jogo. 1-1, empate ruim para os dois. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais, valeu. Vamos junto. Fui.